Como é que vocês estão? Todos bem, todos felizes, todos contentes, todo mundo alegre e saudável? Eu espero que sim! Aqui está seu professor de história, Rogério Ataíde, hoje. Havana, Havana. Eu acabei de dar um spoiler sobre o tema do Quer Que Desenhe de hoje. Nesse episódio vamos tirar todas as dúvidas sobre a Revolução Cubana. Além de dar spoiler, também vou dar umas 2 dicas incríveis. Se liga aí. Na descrição temos 2 links. Um com um mapa mental em alta qualidade para você baixar e estudar quando quiser. E no outro link você consegue um descontão para assinar o Descomplica e continuar estudando com a gente. Não dá mole não, hein? Não perde essa oportunidade. A vaga dos seus sonhos está mais perto do que você imagina. E aí, todo mundo pronto? Vamos começar? Para chegar na Revolução Cubana, a gente precisa começar pela independência de Cuba. Tudo começou numa ilhazinha chamada Ilha de Cuba, que era uma colônia espanhola. Só que ela foi a última colônia da Espanha a se tornar independente no fim do século XIX. E essa independência foi fruto da Guerra Hispano-Americana em 1898, uma guerra forjada pelos Estados Unidos que acusou a colônia espanhola de ter afundado um de seus navios com uma mina aquática. Veja só. Por causa da superioridade bélica dos Estados Unidos, já naquela época a coroa espanhola perdeu a guerra e com isso também perdeu as ilhas do Havaí. Os Estados Unidos aproveitaram para declarar a independência da Ilha de Cuba. Logo depois, os Estados Unidos ocuparam militarmente a ilha e conseguiram aprovar a chamada Emenda Platt, em 1903, bem como a concessão do território de Guantánamo. Esta Emenda Platt concedia o direito dos Estados Unidos intervirem militarmente na ilha de Cuba todas as vezes que considerassem que seus interesses econômicos estavam sendo afetados. Além disso, restringia as relações comerciais de Cuba com os outros países. E veja só, essa Emenda Platt era a emenda à Constituição de Cuba, hein? Ao mesmo tempo, as melhores terras da ilha de Cuba foram reservadas para as empresas norte-americanas desenvolverem seu agronegócio. Esse fato foi um forte abalo na soberania de Cuba, levando seus cidadãos à miséria e impedindo o desenvolvimento do país recém-independente. Assim começam os primeiros movimentos revolucionários de Cuba após a independência, e eles, claro, são movimentos de cunho nacionalista. Estes movimentos desejavam alcançar o poder tendo um presidente que defendesse os interesses cubanos, e não apenas um governante alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Temendo que os nacionalistas chegassem ao poder em 10 de março de 1952, o então presidente Fulgêncio Batista deflagra o golpe e implementa a ditadura em Cuba. Só que os militantes não deixaram isso barato, não. No ano seguinte, em 26 de julho de 1953, Fidel Castro e seus homens promoveram um assalto ao quartel de La Moncada, com o objetivo de roubar armas e fortalecer o movimento armado que tentaria derrubar a ditadura Fulgêncio Batista. O assalto foi um grande fracasso. Muitos revolucionários foram mortos e outros presos e até torturados. Fidel, apesar de ter conseguido escapar, foi preso, julgado e condenado no dia seguinte, sendo enviado ao exílio no México. O julgamento de Fidel é considerado seu primeiro discurso, porque, como ele era advogado, ele fez sua própria defesa. Seu discurso foi intitulado de A História Me Absolverá. Com a libertação de Fidel e seu envio para o exílio, ele fundou posteriormente o movimento chamado 26 de Julho, em alusão ao assalto ao quartel de La Moncada. No México, Fidel organiza o movimento guerrilheiro e também conhece através de seu irmão Raul Castro, Ernesto Che Guevara. Juntos, Fidel e Guevara elaboraram um plano para tomar Sierra Maestra. Em 1956, a bordo do barco Gramna, Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro, além de outros revolucionários, retornaram à ilha de Cuba para iniciar o movimento guerrilheiro e derrubar o governo do ditador Fulgêncio Batista. Poucos anos depois, em 1959, Fidel Castro, junto com Che Guevara, desembarcam em Cuba sob forte confronto com o exército de Fulgêncio Batista. Os irmãos Castro e Che vão para Sierra Maestra. De Sierra Maestra, os guerrilheiros iniciam uma série de ataques aos modos da guerrilha com o intuito de enfraquecer o governo. Inclusive, também promoviam sequestros de personalidades, como foi o caso do piloto de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública. O movimento agrupado em Sierra Maestra ganha adesão dos camponeses, já que Cuba era cedida a grandes latifundiários. Em 1º de janeiro de 1959, então, ocorreu a tomada de Havana. Fulgêncio Batista foge e é consagrada a Revolução Nacionalista. Daí é formado um governo que tem por prioridade atender às necessidades e aos interesses do povo cubano.
Em 1961, Fidel Castro se tornou primeiro-ministro e promoveu grandes reformas: a nacionalização da economia, a alfabetização toda da ilha, a reforma agrária e a nacionalização dos bancos. Ainda em 1961, na Conferência dos Estados Americanos, em Punta del Este, o governo dos Estados Unidos expulsa a delegação cubana da conferência. Com isso, houve uma aproximação com um bloco liderado pela União Soviética. Ao passo que Cuba e a União Soviética se aproximavam, o governo Kennedy dos Estados Unidos resolve contra-atacar, patrocinando contra-revolucionários cubanos treinados e fortemente armados pela CIA, com o objetivo de derrubar o governo de Fidel. A tentativa de derrubada do governo de Fidel Castro aconteceu na invasão da Baía dos Porcos. Esta é a primeira grande derrota dos Estados Unidos. Com isso, para que houvesse fortalecimento e proteção de Cuba, Fidel Castro declarou que, a partir daquela data, Cuba era um país comunista. Além disso, fundou o Partido Comunista em Cuba e ingressou em seguida no Bloco Socialista. Com o ingresso de Cuba no Bloco Socialista para escapar do bloqueio econômico dos Estados Unidos, um dos acordos assinados entre Fidel Castro e Nikita Khrushchev, o primeiro-ministro da União Soviética, foi o de instalar mísseis nucleares na ilha de Cuba, mísseis estes que pertenciam à União Soviética. A União Soviética começou, portanto, a instalação dos mísseis na ilha e, quando o Serviço Secreto americano descobriu, se iniciou um movimento de maior tensão em toda a Guerra Fria, quase levando o mundo a uma guerra nuclear. E por quê? Veja só, os Estados Unidos fizeram um bloqueio naval a Cuba em outubro de 1962. Esse fato conduziu os governos a uma tensão de quase dispararem um contra o outro seus mísseis nucleares, ainda mais levando em consideração a proximidade de Cuba com os Estados Unidos. Acontece que a União Soviética argumentou que a instalação dos mísseis na ilha de Cuba veio em retaliação à instauração de uma base de mísseis nucleares da OTAN na Turquia. Após 13 dias de intenso conflito, os governos dos Estados Unidos e da União Soviética entraram em um acordo. Os soviéticos retirariam os mísseis de Cuba e, em contrapartida, os norte-americanos respeitariam o governo de Fidel, de modo que não tentariam mais invadir Cuba, retirando seus mísseis nucleares da Turquia. É aí que esse período ficou conhecido como Crise dos Mísseis. Inclusive, muito importante quando a gente estuda o período de Guerra Fria, tá? Mas esse já é assunto para outro vídeo que está no card, que está aparecendo aí em cima, e é só clicar para você ver. É isso aí, minha gente! Esse foi o Quer Que Desenhe sobre a Revolução Cubana. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e comentário aqui do vídeo. Também não esqueça dos 2 links na descrição. Um para você baixar o mapa mental em alta qualidade e o outro para você assinar o Descomplica com um preço bem bacaninha. Assim você continua estudando com a gente e pode conquistar a sonhada vaga na faculdade. É isso aí, minha gente. Então, beijo, 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 beijo. Tchau para vocês.